Olá a todos, espero que todos estejam bem. Gostaria de falar hoje com vocês sobre uma passagem que está lá em Números 12, do 1 ao 16. Lá está escrito assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram também: não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu uma coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, viu que estava com lepra. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cura-a. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Bom, só até aqui. Eu fui repreendido um dia desses pelo pastor Valmir, tá? Então eu quero cumprimentar a todos que estão ouvindo esse vídeo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ela seja sobre todos vocês. Aqui nós temos um relato do que aconteceu a Miriam. Ela fala com seu irmão Arão, que era sumo sacerdote, né? A sós. A despeito deles estarem sozinhos, o Senhor, ele ouviu e ele ordenou a eles dois que fossem até a tenda do encontro. Ele também pediu para que Moisés fosse até lá. Está escrito lá no 4, está escrito assim: imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Vejam, o Senhor ele estava ouvindo que Miriam e Arão estavam conversando a sós. Nós temos ali que o Senhor ele fala de forma clara para eles dois, né? Moisés ouvindo. Moisés tinha uma posição única e que eles não deveriam questionar a vontade de Deus quanto à liderança de Moisés, tendo em vista que foi o próprio Deus quem levantou Moisés. Nós vemos isso de forma clara quando Deus ele adjetiva Moisés, e dentro desses adjetivos ele fala que Moisés era fiel em tudo. Está lá no 7. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eu não vou entrar no julgamento de Deus, eu não quero tocar nesse ponto, vou deixar isso para outro vídeo. Mesmo porque não foi o que Deus ele falou comigo hoje. O que Deus me disse hoje é sobre o que se é dito às escondidas a seu respeito. A respeito da sua vida, a respeito de quem você é. Vejam, mesmo que nós não saibamos o que é dito a nosso respeito, o Senhor ele está atento e ele está ciente de tudo, principalmente com relação àqueles que são seus. Não nos cabe nos preocuparmos com isso. O Senhor ele ouve, o Senhor mesmo vai nos justificar. Nós vemos isso nos capítulos seguintes do mesmo livro. E o Senhor mesmo ele nos honrará diante daqueles que fazem planos a nosso respeito. Sim, as pessoas elas podem arquitetar o que elas quiserem a seu respeito.
tal qual elas arquitetaram contra Daniel, culminando com o fato de que ele foi lançado na cova dos leões. Novamente, o Senhor mesmo o justificou e o honrou diante daqueles que planejavam as escondidas, a portas fechadas, e que com isto ainda conseguiram colocá-lo em posição desfavorável. Posição a qual nós sabemos, ele foi lançado na cova, né? Dos leões. Eu peço a vocês que vocês não tenham medo, que vocês não se preocupem. Eu não sei se isso é dirigido a uma única pessoa, se é dirigido a várias pessoas, mas é o Senhor que vai justificar vocês. É o Senhor que vai honrar vocês. E é Ele quem vai livrar vocês dos planos malignos das pessoas. Você pode estar até pensando, eu me encontro sozinho, sozinha nessa situação, eu não tenho ninguém por mim. Estão falando de mim, estão tramando contra mim, estão arquitetando contra mim, contra a minha vida, contra a vida dos meus. Posso perder isso, eu posso perder aquilo. Mas vejam, o mundo todo ele pode estar contra você. Mas independente disso, não é o resultado disso, não é como eles querem, o que eles pensam. O resultado disso vai ser como o que Deus quer, o que Deus define. Então você pode estar se perguntando, o que será de mim? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com você? É o que Deus quer que aconteça com você. E mesmo assim você também não precisa ficar preocupado com isso, mas isso não vai acabar mal para você. A Bíblia ela está recheada com histórias similares à sua. Só que o fim das pessoas que são relatadas ali não foi como dos algozes delas, como aqueles que traíram elas, que enganaram elas, que queria. Mas o fim, e foi até algo que me ocorreu aqui enquanto eu estava fazendo meu esboço, é aquilo que está escrito lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Está escrito assim lá, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Ora, vejam, o plano que Deus tem para cada um de vocês é um plano bom, um plano de esperança, um plano de futuro. Deus, Ele ama a cada um de vocês. Não sei se vocês têm plena convicção disso, mas eu estou afirmando para vocês. O Senhor, Ele é bom, Ele é justo. Ele já deu muitas provas disso na vida de vocês. Se vocês olharem para o passado de vocês, vocês vão se lembrar do que Deus já fez na vida de cada um de vocês. Se eu fosse citar aqui, eu poderia passar aqui esse começo de noite todo falando sobre o que Deus faz. Mas eu vou usar um único exemplo. Ele pegou seu filho amado e o entregou e assistiu de camarote, porque tal qual ele viu Arão e Miriam falando contra Moisés, e vejam, eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque isso é mais ligado a estudo bíblico, mas nós vemos que Miriam, ela sofreu pena, sanção sobre o que ocorreu, nada aconteceu com Arão, e nós vemos então que Miriam, com toda certeza, isso está lá no hebraico, eu fui lá, dei uma olhada, a gente verifica que ela começa a conversa, ela é quem critica Moisés, e Arão participa da conversa, errou não brecando a sua irmã, e Deus foi lá e tocou em Miriam, nós vemos ele não tocou em Arão, então fica claro esse ponto aqui que eu estou explanando para vocês. Mas não importa. O que importa é que o Senhor sabe tudo o que acontece a seu respeito. Não fiquem preocupados sobre e como as pessoas que são ímpias, que são do mundo, que amam o príncipe desse mundo,
como elas procedem a seu respeito. Porque o mundo que tem nele pertence a Deus e foi entregue a Jesus Cristo. E se vocês estão debaixo do sangue de Jesus, vocês não têm que se preocupar com nada. Bom, eu vou encerrar por aqui para que a mensagem ela não fique muito extensa. Eu espero que ela possa ter trazido clareza e certeza para vocês. Certeza que Deus é com cada um de vocês. E agindo Deus, quem pode impedir? É Ele quem te ama, é Ele quem cuida de você, é Ele quem zela por você e pelos seus. Amém?